Então, um bom dia para todo mundo. Vamos começar nossa aula. Espero que vocês estejam bem aí. Só para finalizar as questões de ontem, né, que eu acho bem importante a gente finalizar. Questão 5, né, que a gente não chegou a corrigir. Sempre quando a gente for ler uma questão do Enem, galera, é muito importante a gente sempre linkar ela, saber o que está pedindo, né? Então, esse aqui é o primeiro passo da leitura. Esse é o primeiro, né? Ó, a menor nota do candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição, né? Então, vamos ver quais são os critérios para ele vencer a competição, né? Eu sei que aqui eu vou precisar ler o texto, né? Vou precisar ler o texto e vou precisar analisar o quadro, né? Vou precisar analisar o quadro. Então, são essas... Aqui eu vou ter que ficar ligado nessas três informações. O quadro aqui está fácil de entender, né? Agora vamos ver se tem algum peso, alguma coisa aí e qual a nota para ele ser aprovado ou vencer a competição. Provavelmente tem que ser maior que os outros dois, né? Bom dia. Então, vamos lá. Ao final de uma competição de ciências, em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais da disciplina de Química e Física, considerando os pesos, respectivamente, 4 e 5. Então, eu já sei, ó, já li todas as informações necessárias. Peso 4, peso 5, tem que fazer aqui, ou 4, peso 6, então vou fazer aqui a média ponderada entre eles. Então, é isso que eu vou estar trabalhando em cima aqui, beleza? Então, para fazer a média ponderada entre eles, faço aqui candidato 1, né? Candidato 1 vai ficar 20 vezes 4 mais 6 vezes 23. Né? Beleza. Candidato 2. Lembrando, isso dividido por 10. Candidato 2. X vezes 4 mais 25. 6 vezes 25. Né? Beleza. E disso também dividido por 10. Eu só não sei quantos acertos que ele tem que tirar ainda. Vou ver qual é a maior nota aqui entre eles. Candidato 3 ficou 21 vezes 4 mais 6 vezes 18. Galera, de cara aqui, eu vejo que a nota desse cara aqui, ó, vai ser maior que a nota desse cara aqui. Por quê? Né? Porque ele só acertou uma questão que vale 4 pontos, e esse aqui acertou mais 5 questões a mais, de que vale 6 pontos. Né? Então, esse aqui está bem à frente desse aqui. Então, eu posso, quando eu fizer essas contas aqui, eu vejo que o candidato 1, né, ele tirou uma nota maior do que o candidato 2. Isso aí, o 3 nem precisa. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. 20 vezes 4 dá 80, mais 6 vezes 23. 6 vezes 23, vamos lá, 2 vezes 23 dá 46. 46 mais 46 dá 92. Vai fazer 92 mais 46. 92 mais 46 dá final 8, né? 6, 128. 148. Né? Então, essa é a nossa conta aí. Beleza. Fazendo essa soma aqui, dá 228, se eu não me engano. 228. Beleza. Então, significa que 138? Acho que é, mas deixa eu ver. 120, 18 é isso mesmo, 138. Obrigado, Marcelo. Tô devagar aqui. Então, ó, vamos fazer aqui. Né? Por que, Juan, que eu vou desconsiderar o 10 aqui? Para evitar mexer com decimal, gente. Tem 10 nos dois lados da equação, eu vou igualar, certo? Então, eu vou ficar com 4x,
né? Mais 6 vezes 25 vai dar 150. Tô certo? Tô. 6 vezes 23, deixa eu ver. 6 vezes 2 dá 12. Tá certo, é isso mesmo. Então eu falo que isso aqui tem que ser igual a 218. Por quê? Porque é no mínimo igual, certo, gente? Ó, se eu pegasse isso aqui e dividisse por 10, ficaria a mesma conta aqui, ó. Só para... Então, aqui seria dividido por 10. E aqui também dividido por 10. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, vai ficar, ó, 4x é igual a 218 menos 150. Tá vendo que eu não vou mexer com decimal aqui? Para que não complica a minha cabeça, gente. X é igual a 218 menos 150 dá 68, né? Então fica 68 dividido por 4. 68 dividido por 4, vamos lá. 68 dividido por 2 dá 34, né? Dividido por 2 de novo dá 17. Então, 17, 19. Olha eu fazendo conta errada. Então, o mínimo que ele tem que acertar, né? Tá certo, gente? 30. Não, 17, né? Não tô sabendo, minha cabeça tá funcionando ainda de manhã, não, gente. 34 dividido por 2, 17, tá certo. 17. Então significa que se ele acertar 17, ele empata. Então ele tem que acertar no mínimo quanto? O mínimo de 18. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. Galera, na questão 6 ele dá uma tabela aqui, né? E eu já tenho que ler os pontos principais da questão. Levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador. Está aqui, reagentes e experimentos. Então, vamos ver aqui dentro do texto o que eu estou querendo, certo? Então, ó, sempre que ele volta ao texto, a gente já volta com atenção para saber o que ele está querendo. Né? É um método de leitura muito prático. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual é o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. Ó, 5 experimentos diferentes, está aqui. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então, ó, média para o reagente, média para o reagente, média para o reagente, média para o reagente, certo? Vamos ver o que ele está querendo. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade de resultados dos seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a utilização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados, né? Tá aqui esses resultados da tabela. Então, o que a gente vai fazer? A média para o reagente seria isso aqui, né? Eu quero ver qual é que a maior parte dos resultados dá acima da média. Não é isso? Foi assim que vocês fizeram? Amém. Então, nesse ponto a gente pode chegar e fazer esse cálculo aí. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho no reagente 1 aí. Pera aí, galera. Deixa eu abrir o livro aqui para acompanhar. Qual página tá aí? Então, vamos lá. Achei aqui.
70. Eu pensei diferente da 5. Vi um quadro que faltava para empatar com o candidato. Ou seja, para empatar, a nota fiscal garantiria que o segundo ganhasse. Entendi, Vitor. Faz sentido, viu? Olha só. Ele falou assim, ó. Eu pensei diferente na 5. Eu vi que o quanto faltava para empatar com o primeiro candidato, né? E quanto faltava para empatar, ou seja, se aqui ele estava 2 questões à frente, significa que ele precisaria de questões a menos aqui para empatar, né? Aí ele foi lá e viu qual a nota que ele precisaria aqui, basicamente, igualar esse resultado, né? Para que ele ganhasse. Então, ó, é um método simples, bem simples de fazer. Se eu pego aqui, ó, a diferença entre essa quantidade de acertos aqui, com o peso 6 dá 12, né? 12 pontos. Beleza, 12 pontos representa que ele poderia acertar 3 questões a menos para empatar. Então, olha só, uma questão a mais, ele ganharia. Bom raciocínio, viu? Todo mundo entendeu aí esse segundo raciocínio? Conseguiram pegar? Bem mais rápido. Bem mais rápido. Valeu, Vitor. Olha só. Nessa aqui eu vou calcular a média, galera. Né? Calculando essa média do primeiro, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 18. 18 mais 11 dá 29, mais 1, 30. Né? Então, aqui, 30 dividido por 5, média 6. Vamos para o próximo. 6 mais 6, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 5, 24, né? 24 dividido por 5 dá 4,8. Para quem não sabe, gente, divisão por 5. Vamos lá, só para lembrar. 24 dividido por 5. Como é que eu faço divisão por 5 rápido? Né? Eu vou multiplicar o número por 2 e dividir por 10. Porque, ó, quando eu multiplico por 2 e divido por 10, é a mesma coisa que eu dividir por 5, não é? Então, ó, 24 vezes 2, 48. 48 dividido por 10, 4,8. Tá? Então, é umas continhas bem mais tranquilas da gente fazer aí. Beleza? Só para de curiosidade aí para quem quiser saber. Beleza, o próximo. 2 mais 3, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 11, 24. 24 mais 10, 34. Né? Pegar 34 e dividir por 5, né? Vamos lá, divisão por 5. Multiplica por 2, dá 68. Então dá 6,8. Beleza. Próximo, reagente 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 12 dá 33, né? 33 dividido por 5 dá 6,6. Lembrando, divisão por 5, multiplica por 2, divide por 10. E o último aqui, 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. 12 mais 11, 23. 23 mais 10, 33, que vai dar o mesmo resultado de 6,6. Então, quero ver qual deles que teve maior incidência acima da média. Não é isso? Então, vou olhar. Aqui eu tive só um acima da média. Aqui é a média de 4,8. Então, eu tive 1, 2, 3, 4 acima da média. 6,8. Eu tive 3 acima da média. 6,6. Eu tive 3 acima da média. E 6,6 eu também tive 3 acima da média. Então, aqui, o reagente 2, né, é o melhor reagente para essa pesquisa. Beleza? Letra B. Conseguiram entender, galera? Fizeram assim também?
Beleza, vamos para a última questão. Na última questão que a gente fez ontem, né, que na verdade deveria fazer, só que não deu tempo, não sei se vocês fizeram aí depois, né? Ele fala assim, ó, considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre. Então, ó, quando ele dá esse está entre aqui, você vê que a quantidade de intervalo aqui, ela não é tão pequena, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode somar esses números de uma maneira mais vamos dizer, mais agressiva, mais técnica. É correto, Juan? Gente, só se dá muito perto, só se dá muito os valores assim, bem intervalos bem pequenos que você não pode fazer isso, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui essa soma? Vou somar isso aqui, ó, para mim, 7 mil e pouco com 10 mil e pouco, vai dar 17.600, né? Já tem aqui, ó, 17.600 mais 3.400, isso vai me dar 17.600 mais 3.400 dá 21 mil, né? Então, esses dois valores aqui dá um pouquinho acima de 21 mil. Agora, vamos somar esses outros aqui, ó. Aqui dá 1.400, né? 1.400 alguma coisa, 1.500 alguma coisa. Aqui já vai dar mais 2.000, né? Mais 2.000. Fazendo contas por cima aqui. E aqui vai me dar mais 300, 500, né? Praticamente 400, 500. Então, arredondando minhas contas, eu tenho esse valor aqui, ó. Né? Porque ele pediu o valor médio de crescimento. Então, ó, quando eu faço essa conta aqui, vai dar 23.500. Se eu aumentar, ou seja, se eu for dividir aqui por 9, né, porque é o que ele está pedindo, então isso aqui dividido por 9, vamos lá, 23 dividido por 9 dá 2, dá 18, né, 18 sobra quanto? 18 sobra 5, né, 5. Beleza, baixo 5. Baixando 5, vai dar, dá 54, né, dá 6. Beleza, 6 vezes 9, 54. Sobra 1. Isso é uma conta bem grosseira, tá, galera? 100. 100 dividido 10, cadê? Embaixo 9, né? 10 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 1. Sobra 1. 10 dividido por 9 vai dar 1 de novo. Baixa o zero. Então, a gente tem 1 aqui. E esse seria a minha média. Aí ele fala que essa média vai aumentar 10,5%. Então, eu vou multiplicar por ver quanto que é 10% e somar, né? Acho que é a maneira mais fácil da gente ver. 10% aqui desse número, 10% daria 260. Então, vou somar 10% a esse número. Juan, mas lá está falando 10,5, galera. A gente está fazendo tudo aproximado, a gente sabe que vai dar um pouquinho maior. Porque a nossa soma foi menor, nossa porcentagem está fazendo menor, então a gente sabe que vai dar um pouquinho maior. Então, quando eu fizer 261, né, mais 2.611, eu vou achar aí 2.870 alguma coisa, né? 872, por exemplo. Logo, eu vejo que esse número ele está compreendido desse intervalo aqui. Eu sei que vai dar um pouquinho maior, mas ele está dentro desse intervalo aqui. Né? Não vai aumentar tanto assim com as contas que a gente fez. Beleza? Juan, dá muita conta. Sim, dá muita conta. É aquele tipo de questão que a gente encontra no Enem, e a gente tem que fazer a conta, mas é fácil. Né? Então, questões de estatística, normalmente, são aquelas questões que eu considero média. Não que ela seja média, mas aquelas questões que vocês vão fazer depois. Né? Você vai ali fazer primeiro todas as fáceis, depois você faz todas aquelas que você sabe fazer a conta,
e deixa só que você não sabe mesmo, que é muito difícil, para depois, porque média você sabe fazer, né? É isso que eu queria passar para vocês aqui nessa aula de hoje. Beleza, galera? Tá? Deu para entender aqui? Quando a gente encontrar esse tipo de questão muito grande, o que, que a gente faz? Né? A gente pega esse tipo de questão, a gente sabe fazer, mas a gente vai deixar para depois. Por quê? Porque a administração do tempo na prova do Enem é super importante, super importante. Agora a gente vai lá para o nosso outro capítulo, tá? O capítulo não é grande, é pequenininho. Falando sobre equações e problemas, né? Então, o que que a gente vai estudar nesse capítulo de equações e problemas? Basicamente, é tudo que a gente já faz, né? A gente busca a solução para alguma questão, algum problema, alguma equação que a gente monta. Então, a gente vai buscar o que a gente chama de conjunto verdade, ou chamado conjunto solução. Por exemplo, 7 é a raiz dessa equação aqui. Por quê? 2x mais 1 é igual a 15. Eu passo, né? Se eu coloco substituir aqui por 7, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Ou seja, é uma sentença verdadeira. Então, o conjunto verdade ou conjunto solução é o resultado que vai tornar a minha sentença verdadeira, né? E para isso, quais são os tipos de equação que a gente tem? A gente tem a equação do primeiro grau, né, que vocês já estão cansados de resolver aí, na equação de primeiro grau. Vai ter a forma aqui, ax mais b igual a zero. Então, se eu quero resolver, eu sempre vou ter que passar o b para o lado de cá e passo o a dividindo, né? É sempre esse mesmo processo. Então, a solução sempre vai ser isso aqui, ó, menos b sobre a. Independente do tipo da equação do primeiro grau. Sempre vai ser menos b sobre a. Pode ter fração que vai ser menos b sobre a. Aí você tem que saber lidar com a fração, né? Aí, equação do tipo produto ou quociente nulo. Por exemplo, vou passar mais rápido aqui para a gente simplificar nossos cálculos e ir para exercício, tá? Olha só, quando eu tenho duas equações de primeiro grau, né? Tá vendo aqui? Elas estão se multiplicando, isso dá igual a zero, significa que ou isso aqui é zero, ou isso aqui é zero, não é? Então, ó, 2x mais 1 igual a zero, eu acho aqui que meu x vai ser igual a menos meio. Por que, Juan, menos meio? Menos 1 dividido por 2, né? Aqui, ó, ou meu x vai ser igual a 3. Então, portanto, aqui o meu conjunto de solução, ou meu x vai ter que ser meio, menos meio, ou meu x vai ter que ser 3. Por quê? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, que me dá essa possibilidade sem precisar aplicar distributivo e resolver Bhaskara aqui, tá, galera? Não precisa, Juan, tem que multiplicar aqui, aqui para eu resolver. Não, não tem, tá? Porque se isso é zero, né? Se o resultado disso é zero, eu estou falando ou esse cara aqui é zero ou esse cara aqui é zero. Beleza? Prosseguindo. Equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau é quando a gente tem a expressão que ela não está fatorada, né? Ela está na sua forma geral aqui, ó. Ela está ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Para quem não lembra, o segundo grau, porque a gente tem o expoente 2 aqui na nossa variável. Aí a gente tem as incompletas, as completas, né? E aí a gente vai fazer cada uma delas. Mas o que que eu quero que vocês saibam? Quando a gente tem isso aqui, a gente tem algumas formas de resolver e uma delas é a fórmula de Bhaskara, né? Onde eu vou ter menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Lembrando, delta é esse cara aqui sobre 2a, né? E delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu tenho uma equação desse tipo, né? Aqui ele vai demonstrar o delta. Para mim não faz sentido demonstrar o delta para vocês, tá? Não faz sentido demonstrar o delta. Deixa eu ver aqui. Alguém quer que ver como é que chega no delta? Faz sentido para vocês? Não. Eu também não acho importante demonstrar o delta, não. Decora o delta e vamos para cima, né? Vamos saber aplicar o delta. Aplicar o delta é importante, tá? Então, é isso aqui que a gente vai usar. Se a gente não usar isso aqui, a gente vai fazer o quê? Soma e produto,
né? A gente vai estabelecer as relações de Haar, que a gente vai ver logo para frente. E aí, a gente vai estudar essa parte de discussão de raízes mais a fundo quando chegarmos em equação de segundo grau. Mas o que eu quero adiantar? Que se o delta for menor que zero, se o delta for negativo, eu não tenho solução real, tá? Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma única solução, tá? Ou seja, vai ser duas raízes reais iguais, uma única solução, um único valor. E se meu delta for maior que zero, eu tenho dois números lá como resposta, dois números reais. Então, presta bastante atenção nisso. O valor de delta vai determinar se você consegue resolver essa equação nos números reais ou não. E a gente tem alguns tipos de equações do segundo grau, que é os tipos as incompletas e as completas. O que seriam as incompletas? As incompletas, vamos imaginar aqui que o valor de B é diferente de zero e o C é igual a zero. Ou seja, se o C é igual a zero, esse cara aqui é zero, ó. Sempre que esse cara aqui é zero, eu nem preciso aplicar Bhaskara, galera. Por quê? Porque eu coloco o x em evidência, olha só, coloco o x em evidência, e para eu ter solução, ou o meu x é zero, ou esse cara aqui é zero, né? É muito mais simples resolver, né? Então, eu tenho uma equação afim, uma função afim aqui, e um x igual a zero, né? Sempre que o meu c for igual a zero. E aí, olha só esse exemplo. Tenho 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Tá vendo que não tem o c? Não tem um termo independente aqui de x? Então, coloco o meu x em evidência. Ó. X que multiplicaria 2x ficaria isso aqui. X que multiplica 3 ficaria isso aqui, né? 3x. Beleza. Então, ó, ou o meu 2x mais 3 é igual a zero, né? E meu x vai ser quem? Ó, menos 3 dividido por 2, ou o meu x vai ser igual a zero. Então, eu tenho essas duas soluções possíveis aqui para quando eu tenho essa equação aqui, para que isso seja verdade, ou seja, com C igual a zero, tá? Então, ficou claro? Página 70, página, a gente está 70 não, 36, 16, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. Página, na verdade, página 10, tá? Então, ó, se eu tiver o meu B igual a zero, o meu C diferente de zero, né? Agora, o meu B que é igual a zero. Quem é meu B? O termo que acompanha x, esse cara aqui, ó. Se esse cara aqui é zero, significa que eu só tenho isso aqui, ó, ax ao quadrado mais c. Como é que eu resolvi isso? Passo o c para o lado de cá, né? Vai ficar, passo a dividindo, ó. Então fica menos c sobre a, e eu passo a raiz, não é? Então fica mais ou menos raiz de c sobre a. Tá vendo, galera, que a gente não precisa aplicar Bhaskara quando a gente tem uma equação incompleta? Aí fala, Juan, eu prefiro aplicar Bhaskara. Tá bom, vai lá e aplica, sem problema nenhum. Vai dar o mesmo resultado, beleza? Aí, ó, eu tenho que olhar aqui. Se eu vou ter esse resultado aqui, menos c sobre a, raiz de menos c sobre a, né? Então, tanto negativo quanto positivo, essas serão minhas duas soluções. Eu tenho que ver só se o meu menos c sobre a é maior que zero. Se ele for maior que zero, né? Se ele for positivo, então vai ter solução. Se ele for negativo, não existe raiz de número negativo e a gente vai ter que não vai existir solução real, ou seja, o conjunto de solução vai ser um conjunto vazio, beleza? Vamos ver alguns exemplos. Olha, 2x ao quadrado menos 8. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Se menos 8 passa para o lado de cá, então fica 2x ao quadrado é igual a 8. Passo o 2 dividindo, fica x ao quadrado é igual a 4. Passa a raiz. X é mais ou menos 2, tá vendo? Bem simples, galera, o que a gente está acostumado a fazer o tempo todo aí já, né? Então, minha solução vai ser, ou meu x pode ser menos 2, ou meu x pode ser 2 positivo. Olha a outra equação. 2x ao quadrado mais 8. Então, se eu passar o 8 para o lado de cá, ele passa menos 8. Passando 2 dividindo, vai ficar menos 4. Então, se eu passar a raiz quadrada, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Só que não existe raiz quadrada de menos 4. Portanto, a solução é o quê?
um conjunto vazio. Beleza? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo? Né? Então, eu estou repetindo basicamente o que a gente já tinha visto anteriormente. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Perguntaram. Se fosse raiz cúbica, ia ter menos 4. Então, a gente está vendo função o quê? De segundo grau. Não tem como dar raiz cúbica. Mas se fosse raiz cúbica de menos 4, existe raiz cúbica de menos 4. Né? Mas a gente está vendo a equação de segundo grau. Se é de segundo grau, não vai ter a possibilidade de ter ali raiz cúbica. Tá? Vocês lembram que as raízes cúbicas a gente pode ter valores negativos, né? E a última é se o b for igual a zero e o c for igual a zero, né? Se isso aqui for zero e isso aqui for zero, você tem ax quadrado, né? Ax quadrado igual a zero. Se eu passar o a dividindo, vai ficar zero dividido por a. Então, meu x vai ser zero, tá? Essa é minha solução e minha única solução aí para a equação. Se eu tiver os dois termos aí igual a zero. E aí a gente vai utilizar algumas técnicas para resolver essas equações. Deixa eu só ver a hora aqui. A gente tem até 8 e quanto? 8h15, né? Olha só, as técnicas para a gente resolver isso, né? Quando eu tenho a equação completa, até, é some produtos, relações de Haar, que a gente chama. E o que são essas relações de Haar? São basicamente isso aqui, ó. Eu sei que a soma das raízes é eu pegar o delta quando tem essa parte de Bhaskara aqui negativa e essa parte de Bhaskara positiva, tá vendo? Negativa aqui com delta, com a raiz de delta sendo negativa e essa parte aqui com delta sendo positivo. Quando eu somo isso aqui, eu vou ficar com menos 2b, esse cara se cancela com esse, sobre 2a. Ou seja, a soma das raízes vai ser b sobre a, tá vendo? Menos b sobre a. Então, quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu posso determinar que a soma das raízes vai ser menos b sobre a, né? E a multiplicação das raízes, né? Tá vendo a multiplicação aqui? Olha só, isso aqui seria um produto notável, vocês não percebem? Seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso sobre 2a ao quadrado, né? Então, ó, quando eu faço essa conta, veja bem, esse cara simplifica com esse e fica tudo isso aqui negativo. B ao quadrado fica positivo B ao quadrado, né? Então, ó, delta não é B ao quadrado menos 4ac? B ao quadrado menos B ao quadrado simplifica. Esse menos 4ac somando aqui, ó, esse menos com esse menos, fica positivo. Então, fica 4ac, né? 4 simplifica nos dois termos, A simplifica no termo de cima e simplifica com esse expoente. Então, C sobre A é a relação para produto das relações de Haar. Ou seja, a multiplicação das duas raízes tem que dar C sobre A. E a soma das duas raízes tem que dar menos B sobre A. E como é que a gente vai aplicar isso aqui? A gente vai aplicar isso aqui observando nas equações. É basicamente um teste de hipóteses, né? Olha só esse exemplo que ele deu. Vamos determinar K a fim de que uma das raízes da equação, vamos determinar K a fim de que uma das raízes da equação, essa equação aqui, seja igual ao quádruplo da outra. Ou seja, x1, se eu falar que x1 é x e falar que o meu x2 vai ser o quádruplo, então ela vai ser 4x, certo? Se uma raiz é o quádruplo da outra, então, se x1 é x, x2 vai ser 4x. Beleza. Se eu utilizar as relações de A, eu vejo que menos b sobre A, né? Menos b sobre A, ó, quem é b? O termo que acompanha x. Menos b, então vai ficar menos 5 sobre A. E A é 1. Ó, menos 5 com menos aqui fica positivo. Sobre 1, 5. A soma das raízes vai dar 5, né? Então, se eu fizer a soma das raízes, eu vou ter aqui, ó, 5x é igual a 5. Logo, meu x é igual a 1,
Portanto, uma raiz é 1 e a outra raiz é 4. Beleza? Já achamos, só que eu quero saber o valor de K. Né? Como é que eu faço para achar o valor de K? Eu vou ver a multiplicação das raízes. E quem é a multiplicação das raízes? Não é C sobre A? C é K mais 3. Então, ó, C sobre A. K mais 3 dividido por 1. Então, eu vou ter que X vezes quádruplo, né? 4x, que a gente já achou que isso aqui é 1 e isso aqui vai ser 4, então 1 vezes 4 que dá 4, né? Vai ser igual a K mais 3. K mais 3, que é C sobre A, ó, K mais 3. Então, eu vou ter aí que meu K é igual a 1. Beleza? Então, utilizando as relações de soma e produto. Juan, poderia tentar fazer por Bhaskara? Poderia, só ia te dar bem mais trabalho e ser mais complexo. Tá? Então, essas relações de soma e produto facilitam nossa vida. São ferramentas, galera, só para vocês lembrarem aí. É o livro 2, viu, Arlen? Livro 2, página 10. Para finalizar nosso capítulo, a gente vai entrar um pouquinho em sistema de equações. Por quê? No sistema de equações, a gente está falando de soluções de problemas, a gente vai ver muito sistema de equações para resolver, né? Sistema de equações, gente, é quando eu acho uma solução que satisfaça as duas equações, né? Então, ó, tá vendo aqui que eu tenho duas equações, que x mais y é igual a 9 e x menos y é igual a 7? Qual seria o par ordenado que seria a solução? A gente já viu aqui que ele me deu que seria o par ordenado 8 e 1. Só que como é que a gente resolve isso? A gente pode resolver isso de duas maneiras. A gente pode resolver isso por adição, que é o somar as duas equações aqui, ó. Soma as duas, eu fico aqui com 2x, né? Esse y se cancela, é igual a 16. Acho meu valor de x, que é igual a 8. Beleza, achei meu valor de x. Ou eu posso fazer por substituição, né? Eu isolo uma das variáveis. Isolando uma das variáveis, eu faria aqui que x é igual a 7 mais y. Isolei o x, eu substituo o x aqui, ó. Então, eu faria na primeira equação aqui que 7 mais y é igual a 9. Então, eu vou achar que 2y é igual a 9 menos 7, 2, eu acharia que y é igual a 1, né? Então, esse seria o método de substituição. Juan, eu prefiro fazer assim, eu prefiro fazer assado. Tanto faz, gente, tá? Qual o método que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a soma das equações, tá? É o meu preferido. Então, nesse caso aqui, ele está falando por substituição. Tá vendo, ó, que a gente vai isolar o incógnita? Isolo x, vai ficar 3 mais y. Ou se eu isolar aqui em cima, se eu isolar o x, vai ficar aqui 7 menos y. Quando eu pego esse valor e substituo na outra equação, né, x é 7 menos y, então eu vou substituir. Ó, 7 menos y é igual a 3. Eu achei o meu valor de y igual a 2. O que eu faço para continuar resolvendo? Se eu achei que meu y é igual a 2, eu posso voltar e substituir na equação de novo lá em cima. Se meu y é igual a 2, substituo aqui por 2. Ó. Aqui é 2, logo meu x vai ser quanto? Passo 2 subtraindo, né? Vai ficar 7 menos 2 dá 5. Então, meu x é 5. Esse seria o resultado. Né? Nos sistemas de adição. Galera, a adição é importante que sempre eu tenho que ter um mesmo coeficiente, ou no x ou no y. Né? No caso aqui, eu tenho um dos dois. Aí, tá vendo que está sinal trocado? Né? Então, tem que ser, além de ter que ter o mesmo número, né, em módulo, um deles tem que ter o sinal trocado. Por quê? Porque quando eu fizer essa soma aqui, ó, vou ficar com 2x, esse y ele corta, né? Então a adição é importante por causa disso. Um dos membros ele vai sumir, né? Porque vai fazer subtração. Então, ó,
2x é igual a 14, passo 2 dividindo, x é igual a 7, beleza? Então, se a gente substituir o 7 na equação aqui novamente, eu vou achar, ó, 7 mais y é igual a 8, logo o meu y é igual a 1. Beleza? E aí a gente tem exercícios para treinar, exercícios para fazer aí a partir da página 11. Amanhã a gente faz a aula só de exercício, eu vou explicar para vocês esses exercícios aí. E, galera, né, como complemento, não vou dizer que é uma matéria, mas o Enem, galera, é isso, né? Ele vai te cobrar gráfico, tabela e resolução de problema. Se você for olhar a seção Enem desse capítulo aqui, ela tem 13 questões. 13 questões. Então, olha só como nessas últimas 2 semanas a gente viu coisas importantíssimas para a gente estar resolvendo aí, tá? Principalmente da seção Enem. Então, eu só recomendo que se dê uma lidinha só para fixar todo o conteúdo que a gente viu, ou anotem aí no post-it, faz alguma coisa, ou ainda hoje, tá? Para não esquecer. E na aula de amanhã a gente vai fazer exercício aqui, beleza? Então, ó, um ótimo dia aí hoje. Eu sei que o dia de vocês hoje também é punk. Então, bye bye e até amanhã. Tamo junto, galera.